A mensagem de hoje é: estou na igreja, mas não consigo encontrar Deus. Você sabe que a primeira coisa que as pessoas precisam compreender é qual é a necessidade de uma pessoa que vem do mundo e chega-se à igreja. O que ela tem que achar na igreja? Qual a necessidade que ela tem? As promessas de Jesus é: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que Jesus diz isso? Porque no mundo você sofre uma pressão do príncipe desse século, é Satanás, cujo Paulo diz que ele chega a cegar os entendimentos dos incrédulos para não enxergar a luz que há em Cristo. Por outro lado, você vê toda uma peleja para manter o evangelho, inclusive aqui no Brasil, manter o evangelho numa difamação, ou seja, trazer como o diabo não consegue acabar com a palavra de Deus, e você vê que os cristãos e muita gente tem esse contato com a Bíblia, o que ele vai fazer? Ele vai tentar infamar o caminho da verdade. Né? Então, para isso, ele usa corações de pessoas que, que não têm compromisso com Deus, né? Não tem chamado de Deus. Quando se tem chamado de Deus, são os profetas de Balaão, né? São chamados por Deus e se corrompem junto com os outros. Mas quem é de Deus se mantém fiel. Então eles fazem todo esse papel de difamar. E o pior é que quando a gente guerreia contra eles, dá a impressão que a gente está lutando porque nossa igreja quer ser melhor do que a deles, né? Porque a gente tem os mesmos objetivos que o deles. Só que a palavra de Deus é primeiramente pura. Ela é pura. Tem que haver pureza em quem prega e tem que haver pureza no que é ensinado, né? Em quem prega e naquilo que é ensinado. Quando você vem para a igreja, o que você tem que esperar da igreja? Você não pode esperar uma vida, primeiramente, quando você chega à igreja, tudo vai dar certo. Isso não é uma promessa verdadeira, porque senão você pode rasgar a página onde está escrito a parábola do semeador, que diz que quando a palavra é semeada, o maligno vai e persegue essa semente. Né? Como é que é essas perseguições? Lutas, adversidades. Às vezes você sai da igreja num culto abençoado, aquela confusão dentro de casa, chega. Lutas, porque o diabo vai lutar contra a palavra de Deus, contra aquilo que vai libertar você. Como diz em Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ou seja, ao qual temos a redenção dos nossos pecados. Deus te tirou do império das trevas, ele te lavou no sangue de Cristo. Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Desde quando você nasceu até hoje, o único que pode perdoar os seus pecados é Jesus. Então você veio, agora você tem que fazer uma aliança com Cristo. Ele é recompensador dos que o buscam, ele é galardoador. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Se você foi à igreja, orou a Deus, buscou a Deus, ele vai honrar a tua fé da sua maneira. Muitas vezes abrindo portas de emprego, fazendo mudança, coisas boas que você sabe que estavam travadas no campo espiritual. Deus abre portas, ele é recompensador dos que o buscam. Mas você tem que entender o que ele quer que você busque. A morte de Cristo foi para que você tivesse vida eterna. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu porque ele venceu o pecado. O pecado, quando ele entra no mundo, né, através de Adão, diz a Bíblia que por um ato de injustiça entrou a morte e passou a todos os homens. Gênesis 3:20, Eva é mãe de todos os seres viventes. Então a morte passa a todos os seres humanos, porque todos foram feitos de um só, de Adão, como está escrito na palavra de Deus. De um só fez toda a humanidade. Né? Então a morte passou a todos os homens. E por um ato de justiça, ela sai. Ou seja, Jesus é o único que pode dar a vida eterna para o homem. E ele não dá só a vida eterna, ele dá a consciência da vida eterna. O Espírito Santo que ele disse em João 15, João 14, que ele iria ao Pai, mas não nos deixaria só, enviaria o Consolador para estar para sempre conosco. Esse Consolador, ele é também aquele que nos guia em toda a verdade. Ele que esclarece o nosso coração acerca da eternidade. Como que você tem certeza de fé? Né? Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Como isso? Porque o próprio Deus gera isso em você. Mas você tem que se batizar, e o batismo é aceitação. Hoje, a partir de hoje, está determinado. Vou viver para Cristo. Enquanto não houver isso no seu coração, você não pode receber nada de Deus.
Você não pode receber, você só pode receber pequenas bênçãos, né? Ele é recompensador dos que o buscam. Mas o Espírito Santo é aquilo que Deus quer te dar. É o Espírito Santo que vai transformar todo o seu entendimento. Você vê quantos homens perdem a vida toda lendo vários livros, enquanto tem um livro tão importante como a Bíblia, né? Que fala de questões espirituais, coisas tão interessantes que o cara que é uma zona do desconhecimento. Por exemplo, você lê livros porque você quer entrar na área do conhecimento, você quer conhecer coisas. E a Bíblia te propõe um conjunto de ensinamentos espirituais que são muito mais valiosos para a sua vida, além de serem libertadores para você, né? Além de ser, se você se alegrar em ter esse conhecimento. Imagina você estar passando na sua casa uma questão que você não sabe que é espiritual, como aquele jovem que Jesus diz assim: há quanto tempo sucede isso? O pai disse assim: desde a infância, e o demônio o joga na água e no fogo para o matar. Imagina se você está passando isso na sua casa, um mal agindo na sua vida, na vida da sua família, você não tem sossego, mas você não sabe que é o mal, porque você não tem compreensão espiritual para lidar com aquela situação. E você passa a vida toda se estressando, se aborrecendo, enquanto a Bíblia te daria esse conhecimento, enquanto a Bíblia te daria esclarecimento. Né? Em Provérbios 2,7 diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Ele é aquele que protege a sua mente das coisas ruins, o seu coração, os seus passos dos caminhos errados. Né? Você não vê cristãos verdadeiros fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça, fumando cigarro. Já é testemunho. Como que pode? Nós temos a mesma estrutura genealógica, a mesma estrutura, a mesma carcaça, a mesma carapaça, né? De que o ser humano comum. Mas como é que a gente consegue viver nessa vida de uma forma diferente? Você já parou para pensar nisso? Porque fomos libertos, quem está em Cristo, nova criatura é. Senão as escrituras seriam uma mentira. Não quer dizer que nós não temos erros, nós não temos pecados, nós não temos desejos. A própria Bíblia não diz que nós somos, a própria Bíblia não diz que somos perfeitos. Ela diz que somos imperfeitos, que somos pecadores, que a carne milita contra o espírito contra a carne. A Bíblia não mente em nenhuma circunstância a respeito da gente. Ela diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Você tem certeza que existe anjo, você não vê. Você tem certeza que existe Jesus, você não vê. Você tem certeza da existência de Deus, você não vê. Porque o Espírito Santo te faz entender. É tão certo como como você sabe o seu nome, é você saber que Deus existe. É isso que nos faz ter temor e tremor. É isso que nos faz respeitar a Deus. Quando eu estiver numa cidade onde ninguém me conhece, ficaria muito fácil de eu cometer pecados, porque o ser humano ele tem mais vergonha do ser humano que ele conhece, o amigo e tal, do que do próprio Deus. Ele tem mais vergonha do que do próprio Deus. Mas o cara que é cristão autêntico, ele pode estar em qualquer lugar. Ele não vai pecar. Isso aqui está me perturbando. Ele não vai querer cometer pecados, né? A sua carne vai desejar, vai cobiçar. Ele pode até cometer erros, mas ele não está fazendo isso porque ele está num lugar onde não tem conhecido. Ele está fazendo isso, de repente, pela sua falta de oração, falta de compromisso com Deus. Mas ele pode viver uma vida reta mesmo distante dos olhos das pessoas. Porque ele não é hipócrita, ele é um adorador, como Jesus disse. Virá um dia, ele disse para aquela mulher do poço, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus busca como verdadeiro adorador. Né? Então tem gente que é muito bom para orar. Ora, se ajoelha, sofre, mas na hora de temer a Deus, de andar nos passos de Deus, é todo capenga. Né? Um abismo chama outro abismo, vem só caindo. O cara ora a Deus, depois vai lá e pega o dinheiro com a agiota e fica desesperado. Aí o agiota quer matar ele porque ele não consegue pagar. Ele vai lá no pastor e acha que o pastor tem a obrigação de dar o dinheiro a ele. E se não dá, ainda fala mal. Então, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados? A escritura é certa. Se você andar na luz, você vai enxergar a luz. Né? Jesus diz: aquele que me ama, o meu Pai o amará, e eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Deus vai morar dentro do seu coração. Com certeza você vai ter paz.
O Salmo 23 vai ser uma realidade na sua vida. Andando por pastos verdejantes, né? Quando Davi fala assim, no Salmo 127, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, nas situações de dificuldades, para quem eu posso olhar? Para quem eu posso elevar os meus olhos? Os meus olhos eles estão buscando o socorro de alguém mais elevado do que os montes, daquele que fez os montes, daquele que fez os céus e a terra. Céus está acima dos montes. Então o meu socorro vem do Senhor. Então você precisa entender que na sua vida, muitas vezes, tem gente que fica assim com uma criança. Ah, o meu parente não me ajuda, meu parente tem dinheiro, não me ajuda. Ah, o meu amigo que é tão meu amigo não me ajuda. A pessoa tão sentimental, sabe? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Até porque Deus não vai jogar nada na tua cara. É coisa de ser humano jogar as coisas na cara. Deus não. Deus não joga nada em face. Ele faz, ele abençoa. Então espere nele. Espere, né? E ao mesmo tempo faça a obra de Deus. Busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Você está passando dificuldade, fica olhando para a dificuldade, não vai mudar. Busque o reino de Deus, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Aquele que sai caminhando e chorando voltará trazendo os seus feixes. Então olhe para a palavra e faça dela a sua vida. As pessoas entram em desespero, gente. Quer ver? Você vê gente na África do Sul, em Angola, em lugares onde as pessoas passam fome, que elas não estão tão desesperadas como um cara que está aqui no Brasil. O cara tem uma casa bonita, tem TV de LED, tem ar-condicionado, tem chuveiro elétrico, tem tudo que um rei da época antiga não tinha. Mas ele está passando dificuldade, está desempregado, está passando uma luta, está passando uma conta. Ele fica numa situação de estresse que ele nem dorme. Irmão, vou ensinar uma coisa para você. Você tem um problema, você está de noite, você não vai poder resolver aquele problema. O seu problema agora é dormir. Dorme, descansa. Deixa Deus preparar o pão. Amanhã, se você não conseguir pagar, semana que vem você consegue, no outro mês. Tenha o pensamento da perspectiva de vida, de longevidade. Não de que você quer resolver o problema aqui hoje, porque tem que ser assim. Não pode ser. Tem coisas que demoram mais um pouco. Mas você tem que ter sabedoria para que você não venha se encalacrar de novo naquele mesmo problema. Porque aí o culpado é você. O culpado dos problemas do homem. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. O cara pega um cartão de crédito e ele fica igual um rei, né? Espada de justiceira, dei minha visão além do alcance. Vai passando o cartão e chega no final do mês, quando ele olha a fatura, ele faz a cara de pão doce, né? Como é que eu vou pagar isso aqui? Ué, tinha que ter pensado, tinha que ter raciocinado. Aí quando você está nervoso, olha só, mulheres ou maridos, quando a pessoa estiver nervosa com essa questão, não culpe aquela pessoa. Se você não fizesse isso, né? É aquela coisa que o diabo adora que você faça. Se você não tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Seja paciente. Você sabe que foi um erro. Aquela pessoa também sabe. Ela não precisa que você coloque mais água fervendo onde já está quente. Não precisa que coloque gasolina onde há fogo. Então, espere. Cuide. Tenha paciência. Eu demorei muito a aprender isso. Eu jogava gasolina onde estava o incêndio, né? Mas com o tempo Deus vai te dando uma habilidade, né? Muitas vezes a gente erra pelo cansaço, né? Você está cansado e depois você não consegue reparar. Uma palavra na Bíblia que sempre eu guardo comigo que diz assim: o coração ofendido é como as trancas de um castelo. Quando você ofende uma pessoa, e tem que tomar cuidado, que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar tudo na cara, né? E às vezes ofende, às vezes a pessoa se tranca. Às vezes é necessário você confrontar sério as pessoas, porque tem coisas que ultrapassam o limite e tem coisas que a pessoa tem que crescer. Mas às vezes é bom a gente ficar quieto, não falar nada, dar tempo ao tempo e não guardar aquilo no coração, deixar até para lá. Porque ofende. Se você sabe que aquilo vai ofender, não faça por ofensa, faça para ajudar. Não faça para. Senão a pessoa se tranca, as trancas de um castelo, ela se tranca por dentro. Só quem está dentro pode abrir. Então você perde uma amizade, você perde muitas coisas, né? A fidelidade numa amizade ou num relacionamento, fidelidade que eu falo é assim, é aquela, sabe o que é fidelidade?
em questão de amizade? É quando você pega um dinheiro emprestado, você paga a pessoa. Quando a pessoa pega o dinheiro emprestado contigo, você compreende, né, que aquela pessoa está na dificuldade. Às vezes a pessoa quer te pagar, você sabe que a pessoa é direita, ela vai te pagar, mas você entende que é, sabe? Mas só que o ser humano é assim. Ele tem os seus problemas e ele acha que porque ele emprestou aquele dinheiro, o problema dele primeiro tem que ser resolvido, independente se pegou o dinheiro, sim. A gente é muito intolerante. A gente tem que ser um pouco mais tolerante, né? Tem situações que você tem que até deixar para lá. Mas você tem que também tomar cuidado que a amizade se perde por conta de pequenos atos de corrupção, né? De situações assim. A amizade se perde, má impressão fica. Nunca deixe má impressão. O diabo ele gosta dessas lacunas para colocar o ódio, o ressentimento. Ele gosta dessas lacunas. E como somos humanos, justamente quando você tem grana pra caramba, isso não, sabe, nem te chateia. O cara tá te devendo, ó, deixa isso pra lá. Mas quando você tem as mesmas dificuldades, já é diferente, sabe? Mas que Deus, que a amizade seja mais importante. Que Deus seja mais importante. Sabe? Você não se prender a essas coisas. Eu sempre falo assim, a melhor coisa que existe é você não viver endividado. Compre as coisas aos poucos. Se você só não pode ter uma TV de LED hoje, compre uma de tubo. Mas sonhe com a de LED. Sonhar é bom, realizar é bom, mas não fique desesperado. Não deixe de passear com a sua família, não deixe de ir no cinema, não deixe de viver, não deixe de fazer aquele seu churrasco. Para você. Já cheguei a um ponto da minha vida que eu trabalhava e não tinha dinheiro para comprar uma lata de Coca-Cola. Isso é revolta. É verdade. Você tem tantas contas que você só vai trabalhar, você vira uma máquina. E você acha que Deus quer ver você desse jeito? Estressado, aborrecido, isso mexe com a personalidade humana. O cara sai para trabalhar, às vezes só com o dinheiro da passagem, às vezes nem o dinheiro da passagem direito tem, sabe? E isso é ruim. Você tem que comer do fruto do melhor dessa terra. Você tem que ter dinheiro, você tem que ser feliz. Nós somos humanos. Deus entende o nosso sofrimento humano, mas ele às vezes você não está conseguindo enxergar que o culpado disso é você, as dívidas que você tem, e você não pensa em liquidar as dívidas. Quando você libera o cartão, você já pensa em comprar novas coisas. Parece que o sofrimento não te causa, é, não te melhora em nada, não te dá uma lição de vida. O sofrimento tem que te dar uma lição de vida. A dificuldade tem que ser uma lição de vida. Ela tem que mostrar que você é infeliz dessa forma e que nunca mais você quer voltar para aquilo, porque aquilo traz problema. Eu trabalhava, chegava ao ponto de eu sempre trabalho, fazer uns biquinhos. Imagina, você trabalha para pagar conta e até o dinheiro do bico servia para pagar conta. Aí nessa hora tu faz aquele bico de passarinho. Não ganhei nada. Até o dinheiro do bico já estava endividado. Não pode. É ruim. Então você tem que passar. A Bíblia diz que nós consolamos as pessoas com a mesma consolação que somos consolados. Então tu já viu o nível de endividamento que eu estava. Então você tem que passar por tudo isso para aprender. Para aprender e ensinar e ajudar as pessoas. Que é muito bom você pegar o teu dinheirinho aqui e poder gastar e poder usufruir. Sem ficar com aquela preocupação que tem fatura final do mês. Galera. É justamente assim. É uma alegria você comprar uma coisa nova, né? É uma tristeza você comprar um troço na feira e chegar em casa, né? Tu abre tem um rato dentro. Você abre tem uma peça de geladeira na televisão, né? É maior desespero quando alguém engatilha uma coisa e te venta. Não seja trapaceiro, que Deus não gosta disso. E tem gente que não segue a orientação bíblica. Tem gente que fala assim, isso não vale nada, mas sabe que vale. E a Bíblia diz, nada vale, nada vale. Quando vai a pessoa, o comprador se gaba. Isso é errado. Se você vai comprar uma coisa, a pessoa está te vendendo, você não pode falar que nada vale. Você tem que dar o preço justo, né? Chora um pouquinho, mas que seja justo, um meio termo. Não pode ser aquela... O troço vale 50, você quer dar 50 centavos. 50 reais, quer dar R$ 1. Não pode. Você fala, não, isso não vale nada não, isso vale R$ 1 para você poder ganhar vantagem. Não pode, a Bíblia proíbe isso. Né? Então, gente,
A questão é essa, viver bem, viver com Deus, ter condição até de ajudar as pessoas. Às vezes você não quer ajudar as pessoas. Tem pessoas que você vê ali, você quer ajudar, mas por que não ajuda? Porque está tudo lascado na vida, está tudo endividado. Aquele desejo de ajudar, ele passa batido no seu coração, sabe? E é bom ajudar as pessoas. Então, galera, fica essa dica aí, né? E como orações são respondidas? Com temor a Deus. Não, Deus não responde a oração de quem não teme Ele. Não adianta, o cara faz jejum, não, sabe? Tem gente que acha que é igual, que oração é igual o que você faz pro patrão quando você quer aumento de salário. Não é, cara, não é. Ou você é um funcionário íntegro da empresa, aquele que o patrão olha, esse cara é o braço direito, ou você é somente um personagem ali. Não faz diferença alguma com o patrão, sabe? Se ele que tiver que te mandar embora, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a oração, ela é com temor. Não pode ser só no momento que te convém orar, né? Não pode ser no momento que só que você precisa que você volta para a igreja. No carnaval você volta para o mundo. Não, não, não. Negativo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Ele não tem compromisso com quem envergonha o evangelho. Jesus chamou o soldado de verão e outra coisa, ele não força ninguém a segui-lo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. É difícil, tem que pegar a cruz. Aquele que bota a mão na arada e olha para trás não é apto do reino do céu. Se olhou para trás, sai fora, não é apto. Ninguém constrói uma casa sem antes se assentar e ver se tem condição de construí-la até o final. Então, Jesus está dando dicas de que quando se entra na obra, não se pensa em sair. Você pode até ter fraquezas e tal, mas não se pensa em sair, deixar de ser cristão, deixar de ter um compromisso com Deus. Fraqueza todo mundo tem, mas é a luta diária que você tem, é sua cruz. Pegue a sua cruz e siga. Ele não disse que ia ser fácil. A porta é estreita, o caminho é apertado. Poucos são que acertam com esse caminho. Então você vai ver muita gente falando abobrinha, porque o caminho é apertado, gente. Tem poucos que ainda restaram seguindo. No Brasil, se você fosse fazer uma cruzinha em igrejas que não pregam mais a palavra, cara, ia sobrar muito poucas. Muito poucas. Assim, das grandes denominações, lógico. Existem muitas igrejas pequenininhas que pregam bem a palavra. Às vezes você conversa ali e tal, você vê certas coisas erradas, mas não deixa de ser o evangelho. Agora, quando distorcem a palavra, tipo assim, você vai vir para a igreja porque você vai prosperar. Sabe que eu fico indignado às vezes? O cara fala assim, eu sou paraquedista, fiz não sei o que lá, eu sou das Forças Armadas e não sei o que lá, eu sou universal. Quer dizer, como é que se sente o faxineiro? Como é que se sente a empregada doméstica? Eu nunca vi uma pessoa dar o testemunho assim, eu sou empregada doméstica, eu faço faxina, eu corro atrás, eu sou universal. Não é sempre aquela pessoa que está no status, né, no pedestal. Nunca é o mais fraquinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Não vamos contar derrota porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande para mudar o nosso coração. Não é o bolso que diz, não é o tamanho do teu dinheiro que diz com o tamanho da sua fé, não. A inversão de valores é nítida. Eu tenho que mostrar um Deus grande, um Deus poderoso. Se não for assim, não é o Deus. Ele é o Senhor do ouro da prata. Meu Deus do céu. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Ele é o Senhor do ouro da prata. Ele exalta quem ele quer. Ele eleva quem ele quer. Mas a questão financeira é totalmente diferente. Você não tem que abordar isso para a igreja. As pessoas não têm que vir na igreja porque querem casa, carro ou sair do aluguel. Não. Você tem que vir para a igreja porque você vê que o mundo precisa de Jesus Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que serão acrescentadas. Que coisas é essas? As coisas que foram necessárias para a sua vida, né? As coisas que são necessárias para você viver. Paz, amor, os frutos do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, temperança, mansidão, a consciência, né? Você não ser racista, você não ser preconceituoso, a sobriedade é uma bênção de Deus. O cara tem domínio próprio, o cara é temperante, o cara sabe se portar, o cara sabe se comunicar, o cara sabe ser ajudador. Isso são coisas, atributos que Deus está gerando em você. Tem gente que não é cristão, tem esses atributos.
Isso não significa que ela não precisa de Deus, porque Cornélio era um homem abençoado, tão abençoado que a oração dele alcançou o coração de Deus. Ele não era cristão ainda. Né? Era um caso à parte ali na Bíblia. Mas precisava de conhecer o Evangelho. Às vezes você é um cara que se diz abençoado, você não devia ser, não deve ser na vida como Cornélio. Porque Cornélio era um homem excepcional em oração, com toda a sua casa temente a Deus, mesmo sem ser cristão. Né? Dava esmolas, ajudava, além de ter uma oração contada, linha direta com o Pai, né? Sem ter, sem ter o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está narrando. Jesus encontra um centurião ali que estava em busca da cura do seu empregado ali, do seu amigo, do seu funcionário. Jesus disse, Senhor, não vai na minha casa não sou digno que entre na minha casa. Mande com uma palavra o meu servo será curado, que eu também sou homem sujeito à autoridade. Jesus diz, nem mesmo Israel vi fé como essa. Mesmo o cara não tendo o Espírito Santo. Imagina o cara com o Espírito Santo. Mas a fé dele já estava se mostrando em obras, porque ele estava atrás de Jesus, não por ele mesmo, pela cura do seu empregado. Ele podia muito bem demitir aquele cara e botar outro, era fácil na época. Mas ele tinha amor. Gente. A Bíblia é uma lição de vida muito boa, muito grande. É uma coisa tranquila, simples. Não tem, cara, não tem interpretação que você fique desesperado. Nossa, que coisa difícil. Não tem. É tudo simples. Deus é simples. Jesus, quando falava a parábola do semeador, ele falava exatamente para pessoas do campo em que elas entendiam, os hipócritas não compreendiam. Hipócrita não aprende nada, a não ser com as suas hipocrisias. Eles recebem o galardão da hipocrisia. Então, gente, a Bíblia é um livro muito bonito, é sagrado, é uma escritura sagrada, tem que ser respeitada. Esse negócio de piada com Jesus já está passando dos limites. Piadinhas, historinhas, stand-ups que falam de Jesus, crente rindo dessa palhaçada, sabe? Eu já cometi esse erro também, tá, gente? Eu estou aqui para. Mas não pode, gente, acabar com isso. É temor a Deus.